nome é Andressa e eu sou a professora de Ciências Cognitivas da Educação. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o behaviorismo metodológico e radical. Primeiramente, vamos definir o que é o behaviorismo. Muitos dos aspectos do comportamento humano foram explicados de forma científica a partir dos trabalhos desenvolvidos pelos psicólogos behavioristas na metade do século passado. Behaviorismo, também conhecido como comportamentalista, é uma área da psicologia que tem o comportamento como objeto de estudo. Então, questões como: por que repetimos determinados comportamentos? De que forma o meio social influencia a nossa conduta? Quais os fatores que favorecem a aprendizagem? São questões que alicerçaram essa parte da psicologia behaviorista, tá? Então, a ciência behaviorista, né, ela tem como fonte como fonte de estudo o comportamento. No início do século XX, a psicologia behaviorista se ramificou em algumas vertentes que defendiam ideias com uma certa semelhança, mas também tinham uma certa divergência. Dentre elas, a mais conhecida é a desenvolvida por John Watson, que foi o fundador do behaviorismo metodológico, e Frederick Skinny, que foi o criador do behaviorismo radical. Nesse vídeo nós vamos diferenciar essas duas linhas de estudo, o behaviorismo radical e o behaviorismo metodológico. Bom, o metodológico ele foi desenvolvido em 1913 e tinha como ponto de partida para a ciência behaviorista. Então, essa ciência behaviorista ela começou com o behaviorismo metodológico. Ele tinha como interesse o comportamento reflexo. Nós vamos definir o que é esse comportamento reflexo, tá? Ele considerava os pensamentos e as emoções como algo que não poderia ser estudado porque não poderia ser observado. Já em 1945 surgiu o behaviorismo radical desenvolvido por Skinny. O interesse era o comportamento operante. Nós também vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento operante. Este já não exclui os pensamentos e as emoções. Trata os pensamentos e emoções como comportamentos e não como processos mentais. Agora a gente também vai falar um pouquinho sobre esse comportamento reflexo e esse comportamento operante e diferenciar esses dois. Bom, primeira coisa, o que é um comportamento reflexo? Comportamento reflexo é toda aquela ação que a gente não consegue segurar, como por exemplo, bocejo, espirro, salivação. E esse comportamento reflexo ele foi estudado através de um processo chamado condicionamento reflexo. O que consistia esse processo? Bom, é oferecido como, por exemplo, a um cão um alimento, mostrado um alimento para um cão. Ao mostrar esse alimento para o cão ele começa a salivar, a ter um comportamento reflexo diante daquele alimento. Este alimento, portanto, é um estímulo e a reação do cachorro, o comportamento, a salivação do cachorro é o reflexo. Então, nós temos o estímulo e o comportamento reflexo. Agora, imagine se em vez de só apresentar o alimento, toda vez que apresentar o alimento, fosse oferecido aí, juntamente com esse alimento, um assovio, um apito, um barulho, seja de sineta, apito, qualquer outro instrumento que emite som. Este instrumento que emite som é um estímulo neutro, porque ele sozinho, sem o alimento, não vai provocar no cachorro salivação. No entanto, se todas as vezes que for apresentado ao cão o alimento juntamente com esse instrumento, este apito, por exemplo, o cão vai associar o alimento, vai associar o apito, o barulho, ao alimento. Então, todas as vezes que o cão escutar o apito, ele vai passar a salivar. Então, esse estímulo, que é o apito, que antes era um instrumento neutro, passa a ser agora um instrumento com um estímulo condicionado. Agora, sobre o behaviorismo radical, vamos falar sobre o comportamento operante. Primeiramente, um organismo emite um comportamento e a partir desse comportamento é gerado consequências reforçadoras.
Então, desta forma, as chances deste comportamento se repetir é aumentada devido às consequências reforçadoras. Como, por exemplo, um contador de piadas vai contar uma piada e observa que seus amigos, quem estava ao redor, passaram a rir da piada. As chances dele passar a contar piadas em situações semelhantes a essa é aumentada devido à consequência reforçadora das pessoas terem achado graça da piada dele. Então, reparem, o contador de piada está emitindo um comportamento. As pessoas rirem da piada dele reforça esse comportamento. Então, este comportamento vai ser... A chance desse comportamento se repetir em situações parecidas é aumentada devido a essa consequência reforçadora, tá certo? Então, reparem, vamos agora comparar o comportamento reflexo do comportamento operante. No comportamento reflexo, se eu gotejar limão na boca de uma pessoa, automaticamente essa pessoa pode salivar a boca. Mas não espera-se, através do comportamento operante, que se eu gotejar limão na boca de uma pessoa, essa pessoa passa a contar piadas. Então, são coisas diferentes, tá certo? O comportamento operante não pode ser automaticamente posto em ação por um estímulo. Dizem que esse comportamento operante, ele parte da vontade do indivíduo, tá certo? E não é possível obrigar um organismo a ter um comportamento operante, mas é possível torná-lo mais provável. Como? Através de reforços. Por exemplo, um pintor de quadros. Um pintor de quadros, ele observou que, ao pintar quadros de paisagens, de praias, ele vendia mais. Então, as chances dele ao pintar quadros de paisagens, de praias, vai ser aumentada devido às consequências reforçadoras do lucro que ele vai ter em cima daqueles quadros. Então, reparem, o comportamento de pintar quadro foi reforçado pelo lucro das paisagens de praia e natureza. Nós também podemos comparar o seguinte: todo reforço ele é uma consequência agradável? Nem sempre. Por exemplo, a comida, né? Caso o indivíduo esteja com fome, a comida vai ser uma consequência reforçadora. Mas caso o indivíduo esteja farto, esta consequência não passará a mais ser reforçadora. Então, para a Skinner, uma consequência reforçadora é uma consequência que aquele organismo precisa, tá certo? Então, hoje, nós comparamos o comportamento reflexo com o comportamento operante. O comportamento reflexo é aquele que a gente não consegue segurar, enquanto o operante depende da vontade, dos reforços e das consequências agradáveis, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima videoaula.